Questão 77. Aqui temos dois textos, um é uma charge, o outro é um texto corrido, onde os dois estão apresentando uma crítica social de acordo com o contexto da pandemia. E aí nós temos o seguinte enunciado: a crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea: exclusão social, expansão digital, manifestação cultural, organização espacial e valorização intelectual. Ao ler a charge, o texto, a gente consegue extrair que é nítida uma exclusão social que ocorre em tempo de pandemia. Em relação à expansão digital, não, porque o problema não é de expansão, está na segregação digital. Manifestação cultural não é pertinente ao problema levantado. Organização também não é pertinente, não é uma questão geográfica, é uma questão de oportunidade. E na letra E, valorização intelectual, também não faz parte do tema exposto. Então, aqui a resposta correta é a letra A. Questão 78, rochas ígneas da Amazônia Legal. Aqui a gente precisa saber que rochas ígneas são rochas magmáticas. Elas são encontradas no escudo cristalino e nesse escudo cristalino é onde se encontram os minerais metálicos. Então, aqui já se responde à questão 78, quando pergunta assim: o mapa espacializa um recurso natural com alto potencial para ocorrência de abalos sísmicos, jazidas de minerais metálicos. Resposta correta, letra B. Não tem reservas de combustíveis fósseis, nem aquíferos sedimentares profundos, estruturas geológicas metamórficas. É só uma questão de saber que nessas rochas magmáticas são encontradas os minerais metálicos. Resposta correta, letra B. Questão 79. A questão traz um texto de apoio com a seguinte pergunta: em situações como apresentado no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de exiladas, apátridas, foragidas, refugiadas e clandestinas. Aqui na letra A, a gente vê que não tem como elas serem exiladas, de acordo com o texto, porque elas não foram forçadas a deixar o seu país por nenhuma questão política. Na letra B, apátridas, esse A indica negação. Significa dizer que não tem uma nacionalidade própria, porque não puderam ser registradas nem no Líbano, nem na Síria. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Foragidas também não. Refugiadas, elas não se configuram aqui em situação de refúgio. E clandestinas também não. Então, resposta correta, letra B. Questão 80. Temos aqui dois textos, texto 1 e texto 2, onde o texto 1 trata da filosofia da percepção e o texto 2 trata sobre imagens. E aí temos a pergunta: de que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Temos que fazer um comparativo entre os textos para encontrar a resposta correta. Na letra A, ele diz, admitindo o belo como um fenômeno transcendental. Isso aqui é uma ideia mais platônica, não cabe aos textos. Na letra B, reafirmando a vivência estética como juízo de gosto. Também não trata a ideia de juízo de gosto. Letra C, considerando o olhar como experiência de conhecimento. Experiência de conhecimento. É justamente isso que os dois textos estão tratando. Letra D e letra C também não tem a ver com o que os dois textos propõem. Apontando as formas de expressão como auxiliares da razão, também não. Então, a resposta da questão 80 correta é a letra C. Questão 81. Aqui nós temos dois textos e eles se referem ao processo da Inquisição. No texto 1, fica expresso como a postura da população em relação ao ritual que estava para acontecer no mundo em relação ao Santo Ofício. Era ele que mandava nesse ritual. No texto 2, também há uma preocupação em ordenar
colocando como a questão da preparação, encenação, ato e recepção daquilo que era apresentado. Sendo assim, a gente tem aqui no enunciado: o rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em. Temos verbos que irão nos direcionar qual resposta está correta: abrandar, favorecer, criticar, produzir ou ordenar. Nesse caso aqui, seria de produzir padrões de conduta. Por que não abrandar, por exemplo? Pelo contrário, eles não queriam abrandar, eles queriam ordenar, produzir padrões de conduta em relação àquilo que se esperava que a comunidade fizesse para que o ato de fé do Santo Ofício fosse executado da mais absoluta normalidade, dentro do que era previsto pela própria Igreja Católica. Então, aqui, a resposta correta é letra D. Questão 82. Essa questão fala sobre a dublagem e inteligência artificial. Aqui deixa bem claro no início, a dublagem é um novo campo a ser explorado pela inteligência artificial. E aí nós temos a seguinte pergunta: a consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é a gente aprende em globalização que a tecnologia vai proporcionar o desemprego estrutural. Então, a consequência da tecnologia é o próprio desemprego estrutural. A automatização de todo o processo de trabalho que se relaciona à dublagem está aqui na letra E. Ampliação do desemprego estrutural, que é justamente a máquina substituindo o homem, ok? Questão 83. Podemos ver aqui que a questão se refere ao Mercosul, sobre um acordo que Brasil e Argentina firmaram, a redução da tarifa externa comum, conhecida como TEC. Ela é uma espécie de pacote de impostos cobrados para produtos que são importados. Então, aqui ele diz que o Brasil e a Argentina chegaram a um acordo para a redução de 10% da tarifa externa comum. E aí nós temos aqui a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica no Mercosul. Então, a questão está querendo saber uma das características desse bloco Mercosul. E já vamos para a resposta. Funcionamento da União Aduaneira. A União Aduaneira nada mais é do que aquele conjunto de medidas que os países do segundo estágio de integração de um bloco vão tomar essas medidas para quê? Negociar com quem está fora do bloco. E que medida é essa? É justamente a tarifa externa comum, a TEC. Questão 84. Ainda que a fome ocorrida na Itália em 536 tenha origem nos eventos climáticos, suas implicações são tanto políticas quanto econômicas. Parte principal aqui do texto. E aí ele diz: na conjuntura histórica destacada no texto, o dever de agir em face da situação de crise apresentada pertence à jurisdição. Então, quem é que participava dessa jurisdição? Quem é que fazia? Letra B, da realeza, decorrente do conceito de governo subjacente à monarquia cristã. Ou seja, em conjuntura de crise, quem deve resolver a situação é sempre o Estado. No caso aqui, a realeza. Letra correta, B. Questão 85. Essa questão fala sobre as forças externas e internas do relevo. Então, aqui temos: a interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece. Então, a palavra-chave aqui é favorecer a ocupação do espaço geográfico na medida em que provoca a formação de, vamos aqui na letra A, solos vulcânicos. Por que solos vulcânicos? Porque solos de origem vulcânica são solos extremamente férteis. Então, a resposta correta aqui da questão 85 é a letra A. Questão 86, questão muito interessante que envolve as mulheres. É uma questão que traz uma ilustração em forma de espiral com vários passos que vão se alternando até atingir o ápice. E o ápice aqui, infelizmente, é a morte. Cada passo representa um momento.
lua de mel, que é a parte do carinho, paixão, presentes, reconciliação, tensão, quando começam os insultos, humilhações, intimidações, e chega depois a agressão, que é o empurrão, beliscão, são as agressões físicas. E ao final temos o ápice, que é a morte. Então, assim, a gente lê aqui o que se diz. O ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada pela, obviamente, prática de feminicídio, que é o crime de ódio baseado no gênero, mais definido como assassinato de mulheres, em violência doméstica ou até em aversão ao gênero da vítima, que no caso é a mulher. Questão 87. É uma questão de escala simples. Então, basta pensar na fórmula Dzinho, Dzão e é de escala. Então, nós temos aqui 2.500 quilômetros, que é o Dzão, e 2 centímetros, que é o Dzinho. E a partir deles dois, nós vamos encontrar a escala da seguinte forma. É igual a D sobre Dzinho. É uma questão simples, mas o que é que tem que ser feito aqui para não errar? Transformação de unidade de medida. Onde nós temos 2.500 quilômetros, temos que transformar para centímetros. Então, aqui a gente acrescenta mais 5 zeros. Tudo isso dividido por 2 centímetros. E ao fazer essa divisão, encontramos uma escala aqui, ó, de 1 para 125 milhões. Então, a única parte a se pensar para não errar essa questão, sabendo-se que a escala depende da distância real, da distância do papel, da distância da figura, é apenas fazer a transformação de unidade de medida aqui para não errar a questão. Resposta correta, a letra E. Questão 88. É um texto que está contando a história de um tamborete. Todo o processo de onde ele veio, por onde ele passou, onde foi usado até chegar ao museu. E aqui nós temos, ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto abordado no texto associa a sua história às habilidades artísticas e culturais dos sujeitos. Ou seja, quem são esses sujeitos? O sujeito que fez e o sujeito que usou aquele tamborete. Resposta correta aqui, letra A. Questão 89. É uma questão muito interessante sobre pensamento grego que vai trazer uma associação entre aspectos políticos da Grécia da época, com aspectos filosóficos também. Tema muito importante na história do início da filosofia, que é marcado justamente por um conjunto especial de filósofos que vamos encontrar aqui nas alternativas. Então, temos a seguinte pergunta. Os vínculos entre os fenômenos indicados no texto foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores a saber. Temos aqui letra A e letra B, eles vieram depois da polis, não antes. Então, não tem como ser a alternativa correta, não foram eles que preconizaram a polis. Na letra C, temos os sofistas comprometidos com o ensino da retórica, que é justamente a parte essencial da polis. Resposta correta, letra C. Os peripatéticos são os aristotélicos, também vieram depois da polis. Os poetas rapsodos são anteriores ao surgimento da polis também. Eles passam pela polis, mas não são marca fundamental para a construção da polis, do advento da polis. Então, a resposta correta aqui é letra C. Finalizando, temos a questão 90. É uma questão relacionada ao Estado Novo da era Vargas e o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele coordenava a propaganda governamental e esta tinha que ser pró-Vargas, ou seja, tudo que fosse contra o Vargas era censurado. Então, temos, com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiam ao governo promover diversificação da opinião pública? Não. Mercantilização da cultura popular? Também não. Controle das organizações sindicais? Errada também.
Cerceamento da liberdade de expressão. Olha a resposta correta aqui, ó, letra D. Por quê? A palavra cerceamento vem de cercear, cortar pela raiz, restringir. Como foi dito anteriormente, tudo que era contra Vargas era censurado. Então, a liberdade de expressão também era censurada. Privatização dos meios de comunicação também está incorreta. E assim finalizamos a correção da prova do Enem.